No vídeo de hoje eu vou te mostrar como tratar dados da API do OMIE com Python. A ideia é a gente tratar os dados de receita e despesa do endpoint lá da API do OMIE. A gente já construiu aqui toda a extração de dados, onde temos já uma tabela com todos os dados que a gente conseguiu extrair lá da API do OMIE. A ideia do vídeo de hoje é a gente pegar essa tabela e tratar ela da mesma forma que a gente tratou os dados de categoria, construindo uma tabela onde seja possível fazer um relacionamento e analisar os dados lá no Power BI. Então, se curtiu a ideia, deixa seu gostei, se inscreva aqui no canal para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar o máximo possível de pessoas. Então, eu estou aqui no nosso VS Code, num projeto onde a gente construiu e extraiu os dados de movimentações. Então, a gente construiu isso aqui no vídeo anterior, eu te mostrei como usar o endpoint, como montar o payload da requisição e como extrair esses dados lá do OMIE. A ideia é que a gente partir desse ponto, onde a gente já extraiu os dados e começar a tratar de fato esses dados. Vou te mostrar aqui que a API nos retorna os dados um pouco bagunçado e até dados demais do que a gente precisa para construir um relatório lá no Power BI, um relatório financeiro com DRE, fluxo de caixa, KPIs financeiros. Vou te mostrar aqui um pouco do que a gente construiu até agora, por de forma mais rápida, para a gente não perder tempo nesse processo. Caso você queira ver o passo a passo, a gente construir isso aqui com o Python, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu te mostro o passo a passo de construção dessa extração de dados. A ideia é que a gente aplicar de fato o tratamento de dados com o Python e como ele pode te auxiliar em tratar esses dados e entregar já uma tabela pronta lá para o Power BI. Então aqui eu já executei o código de bibliotecas, então para executar eu venho aqui, dou um Ctrl Enter, ele já dá aqui como sucesso. Eu vou ler aqui o nosso .env, que são as nossas variáveis de ambiente, que é a chave API. Também te ensinei a como fazer e extrair os dados lá do OMIE, e onde você pode pegar a chave API. Então, vou deixar aqui nos cards para você ver esse vídeo, onde eu mostro como fazer esse processo. Vou recarregar aqui. Ele deu como um true, então achou esses dados lá no nosso projeto. Vou carregar aqui a chave API do OMIE, então a API Key e a API Secret. Então estão aqui carregados no projeto. Vou carregar aqui também o nosso URL payload, que a gente montou também em vídeos anteriores. Carregou aqui. Eu vou fazer agora nossa chamada API de fato lá para o OMIE, mostrando em tela o status code da requisição, se deu com sucesso ou não. Então eu vou executar também aqui. Deu status code como 200, então deu tudo certo. Nosso código Python foi lá na API do OMIE, ele autorizou a nossa entrada e a extrair os dados de lá, então deu aqui com sucesso. Agora eu vou carregar de fato esses dados aqui no nossa tela para ver o que de fato está me retornando. Então eu passo aqui uma variável como dados, coloco o response.json, e o response nada mais é a nossa chamada requisição que a gente fez na etapa anterior. Então eu vou vir aqui e vou executar. Ele me traz aqui todos os dados de receita e despesa, então eu tenho aqui como receber e também apagar. Agora eu vou movimentar, eu vou fazer uma navegação nos dados para eu conseguir chegar na coluna, na etapa aqui de movimentos, onde de fato tem as linhas e os dados de movimentação de receita e despesa lá do OMIE. Então eu vou vir aqui, eu criei uma variável chamada movimentação e recebe os dados passando movimentos, que é essa coluna aqui que a gente tem os dados de fato. Venho aqui, executo esse código aqui, Ctrl Enter, ele já trouxe para mim aqui. E por fim, a gente parou no vídeo anterior, onde eu crio um data frame. Então aqui eu passo uma variável como df data frame, que recebe nosso pd.json normalize, passando nossas movimentações. E aqui eu só printo ele de novo. Então a gente parou aqui na aula anterior, onde eu tenho toda a tabela que a API nos retorna, onde eu tenho aqui como pagar, como receber, tenho data de emissão, tenho número de parcela, data de emissão aqui, ó, do título, data prevista, tenho também aqui valor em aberto,
e assim por diante. Tenho toda a tabela onde tem os dados de fato para a gente trabalhar. Então, a gente parou aqui no dia anterior, e agora a ideia é eu tratar esses dados. Então, analisar a tabela, identificar quais colunas de fato eu preciso estar deixando no meu dataframe e quais colunas de fato eu vou utilizar em uma futura análise de dados. Será que o status do título é relevante para mim? Se ele está a vencer, atrasado ou pendente, por exemplo, ou até mesmo se vence hoje ou não. Então, isso aqui é uma decisão que na gerência de dados a gente precisa tomar e identificar quais colunas de fato são relevantes para o projeto e quais de fato vai me ajudar a entregar um insight para o meu cliente. Devemos identificar essas colunas e remover aquela que não faz sentido para a gente, para não criar volume e dados sujos no nosso modelo. Então, para começar, eu vou primeiro identificar essas colunas. Então, aqui, olhando na tabela, eu consigo identificar que eu vou precisar das categorias, do código de categoria. Então, tá aqui, que a gente já definiu também lá na tabela de categorias como ID de categoria. Então, vamos renomear também aqui essa coluna. O grupo da movimentação, se é um custo a receber ou a pagar. Isso aqui é importante para você conseguir separar os dois lá no Power BI e isolar receita de despesa. Também aqui eu tenho a natureza, então P de apagar e também tem o R de receber. Também a gente pode utilizar isso aqui. Tem a parcela, data de emissão, que é importante, data de preço de pagamento. Tenho também aqui valor em aberto e também data de emissão. Eu vou localizar aqui, deixa eu ver onde que está. Eu tenho emissão, previsão e vencimento. Perceba que aqui tem 3 pontinhos, então a data de vencimento ele pode estar aqui dentro, né? Então, como são muitas colunas, o Panda ele já deixa de forma mais resumida para ele conseguir expandir, mostrar isso em tela. Então, possivelmente aqui a próxima categoria seria a de data de vencimento. A próxima coluna, de fato, seria de vencimento. Então, eu vou mapear isso aqui. Eu já fiz isso antes, para ficar aqui mais dinâmico para você. Então, mas é bom você fazer esse exercício de se perguntar qual coluna de fato eu preciso levar para o meu modelo, para você não levar colunas a mais e desnecessária. Então, aqui eu tenho as colunas que eu já mapeei dessa tabela aqui. Vou colocar aqui para você. Então, eu tenho aqui, ó, o detalhe, nesse caso, a categoria. Então, tá aqui a categoria, o código de categoria. Eu tenho um grupo, que é esse daqui, se recebeu a pagar. A natureza, também está aqui. Eu tenho a parcela, o status. Percebe que aqui não mostra, mas eu tenho também data de emissão, previsão, registro e vencimento. Então, a partir daqui, ó, eu tenho mais colunas, esses 3 pontinhos aqui. Eu tenho mais colunas que estão ocultas nessa visualização aqui desses dados. Tenho também aqui o código de conta corrente, então ó, código CC, conta corrente. Eu tenho um código de cliente, que a gente pode também puxar o endpoint de cliente e fazer um relacionamento lá no Power BI. Tem aqui o valor do título, valor de desconto, juros, multa, valor em aberto, valor líquido e valor pago. Então, são colunas que estão aqui, ó, no nossa tabela. Valor pago está aqui, valor líquido, valor em aberto. Então, já mapeei essas colunas para a gente conseguir, de fato, deixar mais dinâmica aqui o vídeo e também não perder tempo digitando aqui essas colunas uma por uma. Então, eu vou executar isso aqui. Deu aqui com sucesso. Eu estou só mapeando as colunas. Vou criar aqui um novo bloco. Vou, de fato, criar um dataframe só com essas colunas aqui que eu mapeei. Para fazer isso, eu vou chamar aqui o nosso DF. Antes, assim como categoria, eu vou criar aqui um DF tratado e recebe nosso DF, que é esse aqui em cima que a gente criou no vídeo anterior, onde eu passo aqui as minhas colunas que eu defini dessa forma e coloco aqui o ponto copy para fazer uma cópia para mim desses dados só com aquele que de fato eu preciso. Então, eu vou colocar aqui copy, salvar aqui, executar, deu com sucesso. Se eu vir aqui chamar o DF tratado, ele já vai me trazer aqui os dados onde só tem as categorias que eu mapeei aqui. Então, perceba, eu tenho aqui categoria, o código, o grupo, diferentemente que a gente tinha aqui no anterior,
que ele começava com um CNPJ. Tá vendo aqui, ó? CNPJ, categoria. Então eu já consegui fazer um tratamento nesses dados. Já não tenho todas as colunas, e sim as colunas que de fato eu preciso ali para uma futura análise de dados. Feito isso, agora eu preciso renomear as colunas. Perceba que ele está como um detalhe, então tem um valor antes, o nome da coluna de fato, em todas as colunas, e também não está tão semântico assim, não está tão claro que isso aqui é um código de categoria. Então, para isso, eu vou renomear essas colunas, para eu conseguir ali depois fazer, ter uma melhor visão do que é cada coluna, e é uma boa prática você renomear de forma mais semântica o que aquela coluna de fato se trata. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou criar um novo bloco, vou chamar o df tratado, que vai receber aqui nosso df tratado, df tratado.rename. Muito que a gente fez ali com as categorias. Só que aqui são muitas colunas. Então, eu deixei mapeado aqui as colunas e o nome que eu gostaria de dar para essas colunas. Então, eu vou passar aqui o columns, e aqui dentro eu vou passar as colunas com o seu nome atual e o novo nome que eu vou estar dando para essas colunas. Vou pegar aqui esses dados, já está mapeado, vou colar aqui. Então, perceba, eu tenho aqui detalhes C código categoria. Eu vou, como está aqui hoje, então a primeira coluna aqui, ó, detalhes.c código categoria, eu vou renomear para ID categoria, igual eu fiz lá no vídeo de categorias. Aqui também grupo, deixa como grupo, natureza, o status também está aqui mapeado. Esse detalhes.d emissão, eu renomeei para data de emissão, vai ficar bem mais fácil tratar isso depois e utilizar lá no Power BI. Então eu tenho também aqui a de conta corrente, a de cliente, valor do título, então tá N valor título. Então mapeei todas as colunas dessa tabela aqui, já para a gente ganhar tempo nesse processo. Vou vir aqui e eu vou salvar, executar, deu com sucesso. Se eu vir aqui e chamar o df tratado, ele vai vir aqui já com as colunas renomeadas. Então tá aqui, ó, a ID categoria, grupo e assim por diante, parcela, status e assim já mapeado e estruturado para a gente conseguir trabalhar de forma melhor com esses dados. Feito isso, agora eu preciso e vou analisar como que está a tipagem dos dados. Então eu vou vir aqui, vou abrir um bloco de código, chamar o df tratado e colocar .info. Dessa forma, ele me traz toda a informação de tipagem da tabela. Vou executar isso aqui. Então aqui, ó, ele me traz o ID de categoria e qual é o seu tipo string, a parcela, qual que é, data de emissão e assim por diante. Aqui os valores também, tá como um float ou tá como inteiro. E a ideia é que a gente tratar esses dados com Python. Então aqui, por exemplo, valor líquido e valor pago tá como inteiro. E o correto seria em float, igual tá aqui o valor em aberto. Que aqui eu consigo colocar o ponto decimal. E aqui inteiro não. Se eu tiver alguns centavos ali, ele não me traz. Então eu tenho que tratar esses dados para ele converter de inteiro para float. Para fazer isso, eu vou mapear de novo as colunas onde tem valores monetários. Eu vou vir aqui e criar uma variável chamada colunas valores. Vai receber aqui uma lista de colunas que precisamos tratar de forma em conjunto como float. Então eu tenho aqui já essas colunas. Então, vou pegar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o valor do título, que é o valor monetário, o desconto, os juros, a multa, valor em aberto, valor líquido e valor pago. Então, eu tenho essas colunas aqui que elas precisam ser do tipo float, né? Então, perceba aqui, valor pago, valor líquido, elas estão como inteiro. Eu tenho aqui também o desconto, juros e multa também como inteiro. Apenas o valor do título está como float e também o valor em aberto está como float. Os demais está tudo como valor inteiro. Já mapeei todos aqui. Eu vou salvar isso daqui, já salvou. E agora eu vou de fato alterar o tipo da coluna. Para fazer isso, eu vou vir aqui em df tratado, vai receber minhas colunas dessa forma aqui, df tratado das minhas colunas. Então eu tenho aqui a lista de colunas que eu vou precisar fazer esse tratamento. Vai receber o df tratado
passando de novo as colunas, ponto as type. Dessa forma eu consigo alterar o tipo dos dados e tipar essa coluna de forma correta, que ela precisa ser float e não inteiro. Aí eu venho aqui e passo aqui dentro o tipo de dados que eu quero alterar. Então, as type, qual que é o tipo que você quer alterar? Nesse caso, vou alterar para float, float 64. Salvo, executo, deu com sucesso. Se eu vir aqui e chamar o def tratado ponto info novamente, vamos ver se alterou de fato o tipo de dados. Vou executar, então perceba aqui que eu tenho valor pago, valor líquido, tudo como float, assim como desconto, juros e multa, tudo como float, já com um ponto decimal que a gente precisa para estar calculando isso posteriormente no Power BI. Já aproveitando, eu quero também identificar como que está as colunas de data. Então, perceba aqui que eu tenho data de emissão, previsão de pagamento, registro e vencimento, tudo como string. E aqui o correto é para estar em formato de data, date time. Então, vamos tratar esse dado também. Então, vou vir aqui criar um novo bloco. E aqui, para fazer esse processo, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou usar um loop como for para a gente conseguir passar em cada coluna e tratar de fato esses dados. Para fazer isso, eu vou vir aqui e criar um for colunas em colunas data. Então tá aqui dessa forma, onde o def tratado colunas recebe o pd.datetime, passando aqui o df tratado e as colunas, onde o formato seja de dia, mês e ano. Perceba aqui na tabela, a gente tem o dia, o mês e depois o ano. Temos que seguir essa sequência para transformar esses dados de forma correta em um dado de data. Então vou vir aqui passar o format. Nesse caso aqui, ele vai ser porcentagem de barra, porque tem uma barrinha aqui, m, porcentagem m, barra, porcentagem y maiúsculo, porque aqui eu tenho o ano com 4 dígitos. A gente passa aqui dentro de aspas, dessa forma. Então aqui eu consigo, eu estou falando para o Pandas, olha, para cada coluna nessa lista de colunas aqui, você vai aplicar o PD deste time, onde nessa coluna aqui, num formato dia, mês e ano, e também é uma boa prática você vir aqui e passar o erro igual a choice, que aí nesse caso, se ele não conseguir converter em uma coluna específica, um valor específico, ele vai pular para o próximo, vai dar um erro. Se eu não passar esse valor aqui, ele vai acabar travando no processo e não vai conseguir pular para o próximo. Então, se eu tenho aqui uma data que ele não consegue converter, então eu tenho aqui uma data, por exemplo, que não está no formato de ano, mês e dia, ele não consegue converter, ele daria erro e pararia o nosso processo. Eu passando aqui esse erro, ele não vai pular, ele vai ignorar essa linha, vai partir para a próxima, concluindo assim nosso processo de tipagem dos dados. Então aqui eu vou salvar, vou vir aqui agora executar, deu com sucesso, vou criar aqui um bloco de código e vou chamar nosso df tratado. Salvei, executei, agora sim eu tenho aqui o valor dos dados, então perceba que eu tenho a data já correta no formato. Veja que ele inverteu aqui, o Pandas ele mostra em tela dessa forma, mas se eu vim aqui colocar um ponto info para ver o tipo de dados, executar, aqui perceba que eu tenho data de emissão, previsão, registro e vencimento, tudo como date time. Então eu consegui ali tratar esses dados também, transformar assim como o valor monetário em float, as colunas de data em date time. Então, por fim, a última etapa seria resetar aqui o índice para a gente definir ali o índice correto na sequência, mas analisando aqui eu percebo que já está na sequência já, então o índice ele não se perdeu no processo, já está certinho aqui já. E essa aqui é a nossa tabela final de movimentações tratadas já e com as colunas corretas que precisa estar utilizando no dia a dia para criar um relatório no Power BI financeiro. Então a gente tem aqui categorias, grupo de categorias e assim por diante. Uma coluna já
uma tabela estruturada e pronta já para análise. Poderia muito bem salvar isso aqui no Excel e tratar para jogar no Power BI, ou pegar isso aqui e jogar para o banco de dados na nuvem do Google. E já está pronto já para análise e para criar relatório no Power BI. Então aqui, para resumir, a gente conseguiu mapear as colunas que a gente tem, que a gente precisaria para esse projeto. Então mapeamos aqui todas as colunas. Definimos também nome de colunas de uma forma semântica, para eu conseguir ali ter o dado de fato mais fácil e saber, e cada coluna de fato tem de dados de forma semântica. A gente também tratou os dados de valor monetário, então saindo de dados de inteiro para float, nessa parte do código aqui. E por fim aqui agora a gente tratou os dados de data. Então ele estava como string, a gente transformou usando aqui o for, um loop do Python, para transformar cada coluna dessa aqui em uma coluna com um tipo de dados como data, date, time, para utilizar isso posteriormente em nossos projetos. Então perceba que com o Python você consegue, de forma muito fácil, manipular os dados, tratar esses dados e montar uma tabela estruturada e pronta para análise. Então, assim como a gente fez na categoria, a gente também montou aqui uma tabela de receita e despesa, onde eu consigo, de forma muito fácil, o que cada coluna tem de informações, renomeando ali as colunas de forma mais semântica, tratando seus tipos de dados, para eu conseguir ali já ter esses dados já tratados no Power BI, sem precisar ter que abrir o Power Query e tratar dados de alguma forma lá no Power Query, no Power BI. Então, o Python é muito, muito poderoso na análise de dados e também no tratamento de dados. Então, aqui ele me trouxe algumas linhas do nosso data frame, mas a ideia é depois a gente fazer um processo de paginação desses dados. Então, aqui eu queria te mostrar como que funciona o Python para tratar esses dados, montar a tabela de fato, que você pode jogar isso no banco de dados ou no próprio Power BI e conseguir ali já utilizar esses dados. Porém, em outro vídeo eu vou te mostrar como fazer esse mesmo processo lá no SQL do BigQuery e também como fazer uma paginação desses dados. Então aqui a gente trouxe só uma amostragem de dados, porém tem muito mais dados de receita e despesa. Então a gente pode continuar aqui melhorando nosso código, colocando paginação. Eu vou trazer isso em outro vídeo. Caso você queira entender como funciona a paginação, deixe aqui nos comentários para eu saber se você quer um vídeo como esse, como fazer a paginação no Python com a API do OMIE. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. A gente aqui finalizou a etapa de tratamento de dados com Python, a gente já fez a categoria e agora as movimentações. Então, no próximo vídeo eu vou te mostrar como que funciona a paginação dessas movimentações, como você pode trazer todos os dados lá da API do OMIE para cá para o Python e posteriormente jogar isso no BigQuery em um banco de dados em nuvem. Então esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.